Você já ouviu falar na procissão das almas? O relato de hoje, quem me viu foi a Jéssica, ela é baiana, e ela disse que nos anos 90, no final dos anos 90, ela mudou-se para outra cidade lá na Bahia, porque ela ia fazer faculdade. Então ela foi morar na casa da tia dela, na Bahia, nessa cidade. E ela disse que é uma cidade que ela já conhece, é uma cidade muito católica, onde tem muito pessoas religiosas, ubandista, quimbandista, católicos, pessoas, tem muitas religiões nessa cidade. Ela diz que é uma cidade onde as pessoas são muito religiosas, tem religião de todas as qualidades, né? Vamos dizer assim. Então ela disse que o quarto que a tia dela havia cedido para ela era um quarto do lado que dava para a área da casa, para a rua, né? Era um quarto que havia uma janela que dava para a rua. E ela disse que ela estava prestando atenção que todo mês de lua cheia, né, quando a lua ficava cheia, ela via uma procissão passando. Era como se fosse uma procissão, né? E aquelas pessoas, elas entoavam hinos de lamento, né? Como se aquelas pessoas passassem se lamentando. Era um cântico de lamento, né? Mas como é uma cidade muito religiosa, então aquilo ela ignorava, para ela era normal. Certa vez, ela disse que começou a sentir cheiro de algo queimando, né? De fogo, alguma coisa estava pegando fogo. E ali, pessoal, ela disse que via os moradores daquela rua, ali daquele bairro que ela morava, daquela rua, se movimentando, batendo na casa de um e de outro. Tá pegando fogo aí? Não, aqui não tá, aqui tá queimando, não tá. Então ela disse que de vez em quando aparecia esse cheiro de coisa queimada, como se houvesse uma casa pegando fogo, assim, uma coisa pegando fogo. E não tinha fogo, não tinha lugar nenhum pegando fogo, estava tudo normal. Passava assim alguns minutos, né? E aquele cheiro de fogo, de algo queimando, sumia, desaparecia e não era na casa de ninguém. Certa vez ela precisou ficar até tarde na faculdade, porque ela, como não tinha internet na casa da tia, ela precisou usar os computadores da universidade para ela concluir um trabalho. E por volta de 11h30 da noite, um colega veio deixar ela. O colega deixou ela bem na porta da casa, né? E ela disse que já era bem tarde, a rua um pouco escura, né? E ela disse que, tentando encontrar a chave na mochila, a chave do portão, ela disse que aí ela olha para a rua e vê aquela, como se fosse uma fumaça, uma névoa, uma poeira. Ela disse que era como se fosse uma poeira meio vermelha, aquela poeira assim, marrom. Então ela disse que viu aquilo e no meio daquela poeira ela escutou o cântico, né? Escutou aquele cântico de lamentação. Então ela pensou, né? Uai, não é noite de lua? Vai ter procissão essa hora? Não está claro. E ela disse que não estava com medo até então. Ela disse que enquanto ela procurava, né, procurando a chave no meio das coisas dentro da bolsa dela, ela disse que olha para o lado e avista essa procissão se aproximando. E ela disse que era como se fosse canto, né, aquela lamentação, aquelas pessoas lamentavam, aquele tipo choro. Ela disse que era horrível. E ela foi ficando com medo, porque aquela procissão, aquelas pessoas todas tomadas de roupa cinza, no meio daquela fumaça, que era como se fosse uma poeira que fazia aqueles redemoinhos, ela disse que foram se aproximando e ela ficou com medo. Mas ela não sentia cheiro de fumaça, ela não sentia que estava tendo poeira, mas ela via aquela poeira se aproximando da casa da tia. Então ela disse que se apressou e jogou as coisas, encontrou a chave, abriu o portão, entrou para a área e ficou observando. Passou aquela procissão. Ela disse que não era como se fosse muita gente, mas aquela fumaça, aquela poeira que acompanhava aquelas pessoas, impedia dela ver o rosto das pessoas, impedia. Ela disse que havia uma luz apagada, como se fosse vela, mas era muito apagadinha, era só um clarinho pouco. E ela disse que ficou toda arrepiada. Então ela entrou, dormiu, né? E ela disse que contou para a tia dela. Disse: tia, todo mês tem essa procissão. E essa noite estava uma escuridão e essa procissão passou. Em volta uma poeira, e a tia era muito sensitiva, né? A tia era muito espiritualizada. A tia disse: menina, acabe com essa conversa. Quando você vê a procissão, você não olha.
faça de conta que você não está vendo. Então ela disse, uai, mas por quê? Ela disse, não, é porque você é muito jovem e não é legal olhar. Esqueça a procissão e a moto vai passando aqui fazendo mau barulho. Então ela ficou grilada com aquilo. Certa vez ela disse que estava estudando no quarto dela quando escutou a lamentações, né? Aquele hino de lamentação. Era como se fosse uma voz aguda na frente, né? Guiando a procissão, e aquela voz aguda cantava muito feio, era de assustar. E aquelas vozes acompanhavam. Ela disse que era a época de São João, e ela disse que estava no auge uma música que dizia: o forró do poeirão levantar. Acho que quase todo mundo conhece, né? Quero ver o poeirão levantar. E ela disse que era por volta de meia-noite e ela acordou com um barulho, né? Era como se fosse uma música tocando, né? E um negócio batendo. Aquela batida, ela acordou com aquela batida e aquela música: quero ver o poeirão levanta. E ela, nossa, que estão fazendo festa, estão fazendo algum batuque aí. Então ela disse que foi aumentando, né, aquela música, né, e aquelas batidas. E ela disse, pessoal, que quando ela abriu a janela, como foi se aproximando, ficou alto, né, ela abriu a janela para olhar o que era. Quando ela abriu a janela, ela disse que viu, era como se fosse um carro, não era um carro, ela disse como se fosse um negócio no chão, meio alto, quadrado, e ela disse que naquele quadrado havia como se fosse uma pessoa com um copo na mão ou uma taça, sentado, né, na frente, aquela poeira cobrindo, e a procissão vinha acompanhando. Mas só que ela disse que escutava a música do forró do poeirão, né? Como eu quero ver o poeirão levantar, era um negócio assim, era como se fosse um forró do São João, né? Era o forró do São João. E ela disse que ficou olhando ela disse que deve ser algum evento, né? Alguma apresentação. Só pode ser. E ela disse que aquela música ficou tocando e aquela fumaça e aquela procissão acompanhando. Umas luzes meio apagadas. E ela disse que ficou olhando. E aquela procissão passou bem em frente à casa da tia dela, né? E ela disse que as outras casas, os moradores, todo mundo dormindo, porque já era muito tarde, era mais de meia-noite. E ela disse que ficou observando. Ela ficou pensando como que esse barulho me inquietou, né? E não inquietou outras pessoas, outros moradores dali. Então aquela coisa passou. Quando aquela apresentação lá, né, espiritual estava passando, ela disse que era como se fosse uma carroça, um carro, alguma coisa quadrada, não tinha motorista e não sabia como que aquela coisa estava sendo guiada. Quando chega mais na frente, pessoal, ela disse que aquela coisa desapareceu. E só ficou a fumaça no ar. E aquela música também desapareceu. Ali, pessoal, ela disse que na hora ela sentiu uma coisa horrível. Ela sentiu um arrepio, muito medo. E ela disse, isso não é coisa desse mundo, não. Eu tive uma visão sobrenatural. Amanheceu o dia, ela dormiu, amanheceu o dia, ela contou para a tia. E a tia foi, abriu o jogo com ela. Disse, minha filha, essa avenida aqui, há muitos anos atrás, aconteceu coisas que ficou marcada para sempre. Então, aconteceram tragédias, né, coisas que... E assim, ela disse que o que aconteceu foi que uma procissão, né, era a festa do padroeiro daquela cidade, né, há muitos anos atrás, e ela disse que um ônibus, a procissão estava indo, né, o pessoal tudo, e um ônibus veio sem freio, né, e passou por cima de muita gente e muitas pessoas foram de arrasta, né? As pessoas se desviveram, inclusive um padre. E ela disse que ali, quando ela soube daquele relato, ela percebeu que tudo aquilo que ela estava vendo, que ela via, aquelas procissão todo mês, ela disse que não era nada, que ela achava que era a igreja, não era. Era tudo da visão dela. Foi aí que ela descobriu que era uma pessoa sensitiva, uma pessoa que tinha dom de visões, né? Que estava vendo essas coisas, o mundo sobrenatural aos olhos dela, e ela não sabia, achava que estava tudo, que era coisa normal, natural, né? E aí ela disse que imediatamente pediu para se mudar do bairro, alugou uma casa e foi morar em outro bairro e saiu da casa dela com medo das assombrações, principalmente da procissão das almas que passava quase todos os meses em frente à casa da tia dela. Por hoje é só. Quem gostou do relato, deixa aí o like, tá bom? Para me ajudar. E até um próximo relato, se Deus quiser. Bye, bye. Beijo, meus amores.
Enquanto eu contava o relato da Jéssica, né, lá da Bahia, ela conta sobre a procissão das almas, eu lembrei de algumas aparições, né, que acontecem, alguns eventos sobrenatural que acontecem na rua da casa da minha irmã. Pessoal, desde muito tempo que as pessoas veem, né? Tem aparições naquela rua. Inclusive tem uma capela quase em frente à casa dela, uma capela muito antiga. Essa capela tem por volta de 100 anos. E a minha irmã, né, que Deus o tem, ela já está com Deus, né? Ela via muita coisa. Dentro escutava barulho na capela. Certa vez, pessoal, eu estudava à noite, né? Tava terminando e isso faz muito tempo, óbvio, né? E eu lembro que eu estava conversando com uma colega, né, que a gente estudava junto, e aí a gente estava conversando, contando coisas, história, já era bem tarde, 10h40, 11 horas da noite, e nós ficamos encostadas, né, na porta da capela, porque ela é uma capela tão antiga, pessoal, que é do modelo dessas igrejas centenárias, igrejas que têm 200 anos. Então ela é um prédio muito antigo, né, um prédio bem antigo e diferente. E ela é cheia de portas e janelas. E nós estávamos encostadas em um... Ai, que susto! Meu Deus do céu, eu ia morrendo do susto agora, pessoal. E olha que eu não sou de ter medo das coisas, não, mas eu estava contando, pessoal, né, aqui contando a situação. Eu e minha colega passamos e de repente minha filhota aqui em pé, bem do meu lado, bem quietinha. Eu vi o vulto se mexendo, quase que eu morro agora do coração. Mulher vai matar outra de susto, pela caridade. Então, voltando aqui para o relato, deixa eu respirar. Pessoal, que susto que eu tomei. Então, pessoal, a gente tava conversando, né, eu e ela. Já era bem tarde, né? E ali, pessoal, eu comecei a escutar umas pancadas. Nós duas começamos a escutar pancadas, umas pancadas bem fortes, né, dentro da capela. E ali nós ficamos assustadas, porque assim, a gente pensou que poderia ser alguém que tivesse dormindo, né? As pessoas que zelam da capela, né? Poderia estar lá dormindo. Mas aí eu pensei, quem é que vai dormir dentro de uma capela? E ela é bem grande, é quase o tamanho de uma igreja. E aquela coisa, nós ficamos quietinhas, pessoal, e aquelas batidas veio, como se estivesse dando murro, ou estivesse pisando bem forte no chão. E aquela coisa veio, pessoal, e bateu bem forte na porta. E aí ela puxou, como se estivesse puxando o ferrolho, alguma coisa, como ela é muito antiga, né, a capela. Então, pessoal, a gente correu e ficamos do outro lado. E ali aquela coisa desapareceu, aquele barulho desapareceu. Então, assim, nós ficamos pensando. Quando foi no outro dia, de manhãzinha cedo, eu saí para trabalhar e eu fui passando em frente à capela e tinha uma irmã, uma freira, né, varrendo a capela. Varrendo em frente, porque do lado tem tipo uma casa, como se fosse uma casa de apoio. E ali, pessoal, eu perguntei a ela se dormia alguém dentro da capela. Ela disse que não tinha ninguém dormindo dentro da capela. Não, ninguém dormia na capela, mas sim dormia na casa de apoio, que é do lado. E eu contei para ela que tinha escutado um barulho e ela ficou assustada. E ela disse, você agora me deu medo, porque eu tenho medo. Essa capela, a freira contou, né, que muitas pessoas já haviam visto barulho, vulto. E pessoas também ali da mesma rua, pessoal, via procissões descendo da capela, descendo para o lado do CAPS, né? Que tem um CAPS do lado, lá embaixo. Então, muitas pessoas viam, pessoal, procissão. E quando eu piscava o olho, a procissão sumia, as pessoas saíam correndo. Então, a rua da casa da minha irmã é bem assombrada, inclusive a casa dela também. Já vi bastante coisa lá. E assim, eu tenho medo. Às vezes eu entro lá na casa da minha irmã, minha sobrinha tá trabalhando, às vezes quando eu entro com medo, né? Porque eu já vi coisas lá bem bizarras. Então, pessoal, é isso. Eu lembrei, né, contando o relato da Jéssica, eu lembrei que nessa rua, né, que é na Agripino Câmara, tem uma capela e muitas pessoas já deram definição dessa procissão que passa depois da meia-noite. Desce da capela e vai descendo lá para o lado do CAPS, que é um lugar também que pessoas também vê muita assombração, né? Vulto, vê mulheres com trouxa de roupa na cabeça. É muita coisa que acontece naquela rua. Então é isso, pessoal. Quem gostou aí do relato, deixa o like, eu vou estar trazendo mais histórias, tá certo? Que acontece aqui na cidade também, para vocês ficar conhecendo
as coisas sobrenatural que